sinto muito orgulhoso que me chamem de professor, mas eu também sou consultor, tá? Eu sou até mais consultor do que professor, olhando como eu dedico o meu tempo. A gente vai falar sobre a experiência do cliente e BPM, né? A gente vê cada vez mais se falando em experiência do cliente. E esse movimento de experiência do cliente está sendo capitaneado pela área de marketing. E é bom que seja assim. Acho que eu vou deixar isso claro. Só que a área de marketing, como todas as áreas, como tem um holofote gigantesco em cima disso, quer protagonizar sozinho, tá? O que eu vou mostrar nessa apresentação, e que eu espero, que não dá para protagonizar sozinho. A área de BPM tem que entrar, e não como um mero coadjuvante. Tem que entrar metendo a mão na massa e complementando tudo que marketing venha conceber. A concepção está muito ligada com o marketing, mas a realização vai estar muito ligada com as áreas de processo, áreas de tecnologia. A gente não quer empresas sonhadoras, a gente quer empresas realizadoras. Então, simplesmente imaginar algo novo e não conseguir fazer, não vai resolver muito problema. Ok? E é disso que a gente vai falar. A gente cada vez mais ouve falar em experiência do cliente, né? Tem até algumas frases muito agressivas. Por quê? Porque é assim que nasce qualquer abordagem nova de consultoria, né? Toda novidade vem com o seguinte discurso: adote ou morra. Não é assim? Então, também tem frases semelhantes aqui. A que eu acho mais agressiva, e eu não concordo 100%, e pretendo mostrar, é a que diz que clientes não estão mais comprando produtos e serviços. Eles estão comprando experiências entregues via produtos e serviços. Quando tudo for comoditizado, e quando a qualidade for igual para todo mundo, isso é verdade. Mas e quando a gente tiver problemas seríssimos de qualidade, como a gente tem no Brasil, que a gente não consegue cumprir prazo, não consegue entregar no lugar certo, não consegue entregar na hora certa, esquece, a experiência do cliente está longe da realidade. Por incrível que pareça. Ok? Então, vamos falar 5 itens rapidamente. Por que a experiência do cliente? O que é a experiência do cliente? Processo, experiência, princípios importantes e o que muda para a lista de processos. Bom, nós estamos numa arena. Quando eu olho para o mercado hoje, eu vejo uma arena romana. Eu vejo uma competição sangrenta, gente de todos os tamanhos, gente grande, pequeno, lutadores com todas as armas, e o público decidindo gostei e não gostei, via redes sociais, se a empresa continua ou não. Tá? Então, como é que a gente deve ver a experiência do cliente? Como mais uma arma nessa guerra de competição. Tá? Não é a única coisa que a gente vai fazer. Algumas armas têm que ter sido usadas antes, por exemplo, qualidades, por exemplo, processos, para que a gente possa realmente conseguir fazer com que a experiência do cliente dê alguma vantagem ou diferencial competitivo. Okay? E o que é importante entender é que esse conjunto de armas vai aumentar. Eu estava falando com o César agora, ele vai falar sobre transformação digital. É mais uma arma na concorrência. Certo? E é mais uma novidade, e é mais um faça ou morra. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Já existem informações estatísticas que mais ou menos justificam ou tentam justificar a questão de experiência do cliente. Eu trouxe 2 mais gritantes. Uma diz que 58% nunca mais se relacionarão com a empresa após uma experiência negativa. Acho que vocês concordam com isso. Talvez não esteja claro ainda o que é a experiência do cliente, mas vocês sabem quando vocês se sentiram bem, quando vocês não se sentiram bem e não voltaram para aquela empresa. E, por fim, custa de 6 a 7 vezes mais atrair um novo cliente do que retê-lo. Como as empresas, diz o Drucker, que o grande patrimônio das empresas é a carteira de clientes. A empresa precisa criar uma carteira de clientes e mantê-los. Não dá para pensar em perder esses clientes. Está cada vez mais difícil atrair clientes. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita com muito carinho. E uma frase que eu gosto muito diz o seguinte: as pessoas estão dispostas a esquecer os erros que você, empresa, cometeu, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Na medida em que há concorrência, as pessoas não aceitam mais ser maltratadas. Quando a gente não tinha, na época do Collor e tal, eu estava lá na época, vocês só viram isso na revista em quadrinho. A gente ia numa loja comprar alguma coisa, o cara falava, não quer, não compra, vem outra e compra, né? Antes de abrir o mercado. Quando abriu o mercado e começou a concorrência, a questão é o seguinte: ou eu olho para o cliente e consigo conquistá-lo,
ou alguém do lado vai conquistar. Tá? Então, é fundamental a gente considerar as questões emocionais, por incrível que pareça. E uma questão emocional que hoje em dia mexe muito comigo é tentar usar uma aplicação ou um aplicativo e ter dificuldade. Né? É sempre bom lembrar o seguinte: eu não quero usar um aplicativo. Eu quero transferir dinheiro, eu quero sacar, eu quero abrir conta. É isso que eu quero fazer. E se eu não conseguir fazer isso, não importa de quem é a culpa, se é do aplicativo, etc. Eu não gostei, vou tentar fazer no vizinho. Okay? Então é fundamental a gente ver como as pessoas se sentem e dar um certo conforto para elas. Conforto emocional, por incrível que pareça. O que é a experiência do cliente? Vou contar uma história, que é clássica, está em quase todos os livros, a maioria dos livros que eu li, que fala sobre a experiência do cliente. Vocês vão ao cinema, vocês chegam lá, não tem fila, vocês entram, o filme começa na hora, a sala está limpa, o som está legal, a imagem está legal, tudo transcorre direitinho, era um filme que você realmente queria ver, etc. Levanta a mão quem acha que foi uma boa experiência. Pode levantar, por favor. Ok, não tem certo ou errado aqui. Beleza, vamos ampliar essa história agora. Tá? Você chegou no shopping para ver o filme e você teve muita dificuldade para estacionar, achar uma vaga. Muita, você perdeu muito tempo. Aí quando você vai pegar a escada rolante, ela está com defeito. Você é obrigado a subir de escada para ir no cinema. Chega lá, a máquina que vai imprimir o ticket que você comprou com antecedência está quebrada. Aí você vai comprar pipoca e não está funcionando, certo? Mas te venderam lá o refrigerante, aqueles copões de 1 litro, 1,5 litro. Aí acabou o filme, você sai, obviamente, com a bexiga cheia, você está no último horário do cinema. Quando você sai do cinema, por ser um shopping, você sai no estacionamento. Você não consegue mais entrar para ir no banheiro. Então você se vê no meio do estacionamento, com a bexiga cheia, e sabendo que você vai levar 40, 50 minutos para chegar em casa. Quem acha que foi uma boa experiência? Ninguém. E se as duas coisas se juntarem? Eu sofri desse tanto, e mesmo assim, o filme começou no horário, o cinema estava bonitinho, o som estava bom. É uma experiência boa ou ruim? Ruim. Então, o que essa historinha quer contar? Quer contar o seguinte: a experiência do cliente não tem nada a ver com a qualidade do serviço. É óbvio que se o serviço for ruim, todo o resto pode funcionar. Foi fácil achar estacionamento, tem aquelas luzinhas que dizem se tem vaga ou não tem vaga. Estacionamento, a escada rolante estava funcionando, pipoca funcionando, tudo funcionando, certo? E o cinema ruim. A experiência foi ruim. Se o produto for ruim, não adianta. Se você não tiver o serviço que você espera, não adianta. Então, primeira coisa que analistas de processo, por favor, separem. Qualidade de produto e serviço é condição necessária, mas não é suficiente. Entregar as coisas que foram prometidas é do terreno da análise de negócio, é do terreno, de processo, é do terreno de processos. Então, se os processos não estiverem funcionando, se eu não estiver entregando o que eu me comprometi a entregar, não vai ter experiência do cliente que resolva. Está claro isso? Então, a gente tem que começar a perceber que a experiência do cliente tem uma visão, uma percepção mais holística. Quando eu falo de experiência do cliente, estou falando, sim, do produto, mas estou falando das pessoas com quem ele vai tomar contato. Se ele for maltratado, a experiência é ruim. Estou falando do processo da tecnologia. A gente espera que se facilite com que o cliente faça negócio com a empresa. E a gente sabe que tem muitas tecnologias e processos que dificultam fazer negócios com a empresa. Né? O Michael Herman chama isso de empresas difíceis de se fazer negócio com. Né? É o principal conceito do livro Agenda dele. Eu tenho que ter lugar adequado, ambiência adequada, eu tenho que ter preço, eu tenho que me comunicar corretamente. Ou seja, eu tenho que considerar um modelo de experiência total, que vai muito, muito além do produto. Ok? Então, a gente pode agora definir a experiência do cliente. Vocês vão olhar inúmeras definições, cada livro vai ter um. Né? É um assunto que é novo, então todo mundo quer ser mainstream, todo mundo quer ser o cara que vai ganhar essa briga. Esse é o que me parece mais adequado, é o que eu mais gostei. Ele é grande, completa, mas leva em consideração tudo que eu falei aqui.
Experiência do cliente é consequência de uma interação entre a organização e o cliente. Ou seja, se o cliente está na casa dele, não tem nenhum contato com a organização, não dá para se falar em experiência. A não ser que ele tenha um contato, porque recebeu uma propaganda que achou agressiva, certo? Vocês podem já ter visto alguma propaganda que você diz, bom, nunca vou fazer nada com essa empresa. Mas isso é um contato. Né? É importante perceber que isso é um contato da empresa com você. É uma mistura da performance física, está aqui embaixo, disponibilidade, qualidade, etc., dos sentidos estimulados e das emoções provocadas. Cada experiência é medida de acordo com as expectativas do cliente ao longo de todos os momentos de contato. Tem um conceito antigo que é momento da verdade, que é toda vez que você entra em contato com a organização, porque aí a organização tem que dizer para você se ela está funcionando ou não. Então, na realidade, quando a gente fala em experiência do cliente, não é experiência de cliente na compra, não é experiência de cliente no pedido de cotação, é experiência do cliente com a organização. Então, a gente tem que levar em consideração todos os momentos da verdade, todos os momentos de contato entre a empresa e a organização. Quando a gente mapeia todos esses momentos, a gente chama isso de jornada do cliente. A jornada do cliente, então, é você identificar. Então, quando eu falei mapear, cuidado, porque para muitas pessoas mapear é fazer modelo de processo. Não é isso. O que eu estou identificando quais são os momentos da verdade. Então, eu posso buscar um modelo padrão como esse, ou seja, o cliente, eu vou gerar a necessidade do cliente, ele vai considerar comprar comigo, ele vai se engajar num negócio comigo, ele vai avaliar algumas coisas que eu fiz com ele, ele vai efetivamente comprar, eu vou entregar e ele vai usar. Vocês podem usar nomes diferentes na organização de vocês. Tá? E se a gente olhar com carinho, a gente percebe que cada um desses momentos da verdade tem ações feitas ou pelo cliente, por exemplo, ele vai procurar na internet, ou ações feitas pela organização. Tá? E é esse conjunto, cliente e organização, que vai fazer com que as coisas funcionem. Então, quando eu falo em medir a experiência do cliente, eu estou medindo em toda a jornada. Desde o momento em que ele procura na internet, até o momento que ele começa a usar aquele produto que ele comprou. Ok? E aí eu posso avaliar a experiência do cliente. Então, eu posso dizer, em cada momento desse, se ele está feliz, se ele está infeliz, se ele está numa posição média, né? E por aí vai. Quando eu faço isso, eu estou medindo a experiência do cliente. E aí eu posso dizer se é um cliente que está satisfeito ou não satisfeito, e por que ele está satisfeito, em que momento ele não está satisfeito, e etc. Ok? Esse é um conceito importante. Vamos agora juntar as duas coisas. Vamos juntar processo e experiência do cliente. Então, uma palavra fundamental que apareceu na definição é expectativas. Uma palavra que não apareceu, mas está implícita, é necessidade. Você só entra em contato com uma organização para obter algo. Se aquilo que você obtém não te atende, é óbvio que esse contato foi muito ruim. Tá? Se a gente olhar o processo, o conceito de processo, eu uso uma mistura do processo do Michael Hammer com o do Roger Burton, que diz o seguinte: um processo é um conjunto organizado e repetível de ações realizado para produzir um resultado de valor para um ou mais interessados. Valor é um dos conceitos mais ignorados pelo pessoal de processos. Valor é o conceito mais importante na área de processos. Eu não quero entregar um resultado para o cliente, eu quero entregar um resultado de valor para um cliente. O que é um resultado de valor para um cliente? Por definição, é aquele que atende uma necessidade e uma expectativa. Então, você vai fazer uma festa, e aí você compra num buffet salgadinhos, etc, etc. Os salgadinhos chegam, são gostosos, etc. Tá? Então, ele, teoricamente, atende suas necessidades. Só que eles chegaram com 6 horas de atraso. Atende? Não. Ou seja, a sua expectativa não foi atendida. Você precisava receber esses salgadinhos com certo tempo. E isso é bom a gente começar a olhar a necessidade e expectativa até quando a gente pensa numa organização. Por que o Uber conseguiu fazer o que ele fez? Por que o Airbnb conseguiu fazer o que ele fez? Porque o Uber percebeu o seguinte: os clientes não querem andar de táxi. Eles querem fazer um deslocamento pago. Eles inventaram o que eles inventaram. Um cliente não quer um quarto de hotel. Um cliente quer uma hospedagem. Então, eles colocaram pessoas que têm quartos ou casas vazias em contato com pessoas que querem hospedagem.
Então, o tempo todo, nós precisamos pensar em quais são as necessidades que eu vou atender naquela transação ou na minha empresa. Quer dizer, eu penso desde uma necessidade global e vou quebrando. Uma coisa interessante é, por que as pessoas, quando tem uma inovação, aceitam um produto que não está tão bem acabado? Vamos imaginar que vocês estejam com fome, certo? O que vocês querem? Qual é a necessidade de vocês? Se alimentar, ok? Se vocês saírem aqui ao redor, vão ter várias opções. Então, vocês vão escolher essas opções de acordo com as suas expectativas. Então, vocês vão levar em consideração preço, quantidade, apresentação, etc. Distância. Tá? Só que você está com muita fome. É muita fome. Tem uns 3 dias que você não come. Quais são as suas expectativas? Vai estar preocupado com quantidade? Vai estar preocupado com a apresentação? Vai estar preocupado se você ter que andar 100 metros a mais? Não vai. Ou seja, quanto maior a necessidade, menor a expectativa. Por isso que quando é criada uma inovação, que na realidade é uma necessidade que a gente percebe que nem sabia, né? Tem gente que não come sem tirar foto do que está comendo. Eu vou morrer sem entender isso. Né? É uma necessidade brutal. Né? E foi resolvido. Cara. O cara não compra um celular se não tiver uma condição de tirar foto. Ele está comprando uma máquina que fala ou um telefone que tira foto? Eu já não sei mais. Né? Então, é fundamental a gente juntar essas duas coisas. Juntar necessidade com expectativa. E processo se propõe a isso. Eu só entrego o resultado de valor quando eu atendo necessidade e expectativa. E é por isso, muitas vezes, que eu preciso fazer um processo ponta a ponta. Porque um processo que pare numa área não vai entregar todo o valor que o cliente espera. Já vou dar um exemplo. Outra coisa que a gente precisa também ver de uma forma diferente, eu mostro esse slide no mínimo há 10 anos, é o seguinte: processo não é só um conjunto de atividades. Processo é um conjunto de atividades suportado por infraestrutura, tecnologia, capital humano, orientado por estudo organizacional, pela intenção do processo que eu quero entregar, por políticas e regras. Então, quando eu penso em processo, tem que pensar nessas coisas todas. Então, se vocês olharem esse desenho com o desenho de experiência total, vocês vão começar a perceber que tem muitos pontos de contato. Ou seja, quando eu penso em processo, eu não vou só pensar em atividade. Se alguém vai falar com o cliente, eu tenho que facilitar, eu tenho que ter um script bom para essa pessoa falar com o cliente. Se o cliente vai usar uma tecnologia, ela tem que ser boa para o cliente usar, e por aí vai. Ok. Vamos dar um exemplo rápido aqui, de processo ponta a ponta. Vamos pensar em contratação de colaborador. Sempre que eu pergunto isso em sala de aula, eu começo a perguntar assim, quando eu exploro isso. Em qual ou quais áreas vocês vão entrevistar, vão visitar, para entender o processo de contratação de colaborador? Não raro, todo mundo diz que é a área de recursos humanos. Ok? O que a área de recursos humanos vai entregar para o gerente? Um funcionário com carteira assinada. O que o gerente quer? Qual a necessidade do cliente? Adequar a capacidade produtiva dele. Se ele não tem gente faltando, não tem por que ele contratar pessoas. Um funcionário com a carteira assinada resolve o problema do cliente? Não, por quê? Porque ele chega na empresa para trabalhar e a segurança não deixa ele entrar. Depois ele não tem onde sentar, depois ele não tem mesa, depois ele não tem micro, depois ele não tem senha. Isso leva o quê? 20, 30, 40, 50? Depende das empresas. Então, cada entrega dessa adicionou um valor, mas não entregou todo o valor que o cliente espera. Então, o que o cliente espera como resultado? Um funcionário em condições de trabalhar. Na hora que eu penso assim, aí eu obrigatoriamente estou pensando ponta a ponta, e vou envolver área de RH, área de patrimônio, área de sistemas, área de segurança, etc. Porque o processo não termina enquanto eu não entregar esse resultado de valor. E tem outros interessados. Né? Um dos interessados é o Ministério do Trabalho, que eu também tenho que entregar informações. Então, o processo ele vai vai produzir vários resultados para vários stakeholders. Está claro isso? Isso é um processo ponta a ponta. É um processo que começa no cliente e termina no cliente. E aí, mudando um pouquinho do que o
Parvani falou, a gente não tem processo se a gente não pensa assim. Não é que a gente não tenha BPM, a gente não tem processo. Se eu estou, e é muito comum, eu estou nessa área há muito tempo, eu digo assim, você mapeia só os processos da minha área, eu não quero que você entre em contato com mais nenhuma área. Esquece, meu amigo, você não está resolvendo o problema da empresa. Você está, no máximo, tirando o problema do seu colo e entregando para o próximo. E não é isso que a empresa quer. E o cliente não vai ser impactado. Está claro isso? Ok. Quais são os princípios que eu tenho que aplicar de agora em diante para poder fazer processos que, de certa forma, estejam considerando a necessidade do cliente? A primeira coisa, uma frase excelente, é o seguinte: necessidade nunca é algo. O que você precisa? Eu preciso de um carro. Não, você precisa de um meio de transporte para te levar do ponto A para o ponto B. Dependendo das expectativas que você tenha, eu vou concluir que é um carro. Até porque você pode ir de carro, pode ir de skate, pode ir de patinete, você pode ir de bicicleta, você pode dar aqueles negocinhos que anda sozinho. Hoje em dia, que eu não sei o nome, hoje em dia tem um monte de meios de transporte. Todos atendem a mesma necessidade. E por que você vai escolher A, B ou C? Por causa das expectativas. Eu posso ficar mais exposto, menos exposto, eu quero mais velocidade, menos velocidade, eu quero mais conforto, menos conforto. Então, toda vez que alguém te perguntar, eu quero isso, tente entender que necessidade ele quer resolver com isso. Porque quanto mais você atender a necessidade, mais você vai entregar uma boa experiência. Segundo, a gente já falou, bom serviço não garante uma boa experiência. Terceiro, faça certo da primeira vez. Ou seja, persigam o famoso pedido perfeito. O que é pedido perfeito? Entregar aquilo que foi pedido, conforme foi pedido, no local que foi pedido, no momento que foi pedido, na quantidade que foi pedida e cobrando da maneira certa. Quantas das empresas de vocês, não precisam levantar a mão, conseguem atender pedidos perfeitamente? Toda vez que eu não atender pedido perfeitamente, eu estou impactando severamente a experiência do cliente. Tá? Porque eu tenho uma necessidade, eu tenho uma expectativa que você deu para mim, que vai entregar no dia tal, e você atrasa 2 dias. Você ferrou a minha vida, porque eu vou usar aquilo que você me deu para fazer outras coisas. Então, tem uma cadeia. A cadeia não termina no cliente. O cliente começa uma outra cadeia que é dele, né, e eu não posso atrapalhar. Seja presente e consistente em todos os canais. Hoje você pode fazer alguma coisa na agência, no micro, no celular, etc, etc, etc. A pessoa tem que se comportar, o cliente tem que se comportar ao imaginar que ele está fazendo as mesmas coisas, mais ou menos do mesmo jeito. Tá? Isso tem um nome hoje em dia, chama Omnichannel, né? Que é outra palavra-chave aqui dessas nossas armas. Seja presente e consistente em todos os canais, facilite o cliente entrar em contato com você. Quanto mais canais você der para o cliente, melhor. Outro dia eu estava lendo um negócio interessante que dizia o seguinte: se o negócio que você está pensando não puder rodar num celular, desista. Certo? Então é verdade, quer dizer, muitas coisas que antigamente ou eram limitadas, hoje a gente precisa não ter limite. Qualquer forma que eu quiser entrar em contato com a organização, que eu me dispuser a entrar em contato com a organização, eu tenho que ser capaz de fazer. Trate os diferentes de forma diferentes. Isso é uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Tá? Ou seja, segmentos de cliente, ou idade de cliente, ou várias coisas, esperam que a solução se comporte de maneira diferente. Eu não posso mais pensar numa única solução que resolva tudo para todo mundo. Aquele negócio de one size fits all, ou seja, tamanho único, já não resolve mais. Porque como as pessoas não são iguais, algumas vão ser atendidas por aquela solução e outras não vão ser atendidas, logo vão ficar insatisfeitas. Então, é fundamental entender o que hoje se chama de persona. Tá? Isso é fundamental. E, por fim, lembrar sempre que as experiências acontecem durante um ponto de contato em um determinado canal. Eu tenho que entender quais são esses pontos de contato, quais são os canais, e ver a melhor experiência naquele par. Canal, contato. Ok. Então, o que muda para o analista de processos em função disso? Espero que tenha ficado claro o protagonismo de processos. Ou seja, a área de marketing definiu claramente necessidades e expectativas. E é ótimo que eles tenham feito isso, são eles que têm que fazer.
Só que agora alguém tem que pegar essas necessidades e expectativas, eu não tinha visto nenhum antes. Acabou meu tempo. Eu vou precisar de um tempinho a mais, óbvio. Então, alguém tem que pegar essas necessidades e expectativas e criar um processo capaz de entregar essas necessidades e expectativas. Ok? Então, o que o analista de processos tem que fazer para que ele consiga incorporar a experiência do cliente nos processos? Eu vou falar também do que o gestor tem que fazer. Tá? Eu vou basicamente ler isso aqui. Não, eu tenho que mudar o foco de atuação. Então, eu tenho que ter um processo ponta a ponta. O que tem que vir antes do como. A gente tem que parar de... A primeira coisa que a gente faz é começar a modelar o processo. Eu preciso entender de que processo eu estou falando, o que eu vou entregar, para só depois começar a modelar. Qual o resultado desse processo? A gente não discute isso. Eu tenho que modelar o processo do cliente, eu tenho que gerar facilidade para o cliente entrar em contato com a organização, eu tenho que facilitar o uso das soluções e eu tenho que ter consistência nos diversos canais. É isso que o analista de processo precisa começar a se preocupar. Agora, quem está preocupado sou eu, estou estourado. O que a gente está acostumado é com isso aqui, né? Você tem um cliente, você geralmente mapeia essa parte aqui de baixo. A gente mapeia o que a organização faz. E ignora completamente o que o cliente faz. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que começar a mapear o que o cliente faz, para poder entender quais são as dores dele, para, em entendendo as dores dele, facilitar a vida dele. Porque, se for difícil comprar de você, mas for fácil comprar daquele, como vocês vendem basicamente a mesma coisa, é ali que eu vou comprar. Ok? Agora sim, quais são as mudanças? Quais são as mudanças do gestor? Primeira mudança é entender esses princípios para prover a experiência do cliente e cobrar esses princípios. Segundo, é o gestor que determina o valor a ser entregue para os clientes. Quem entende de necessidades e expectativas é o gestor, não é o analista de processo. Não façam isso. Ele tem que determinar a jornada do cliente. É o gestor, junto com a área de marketing, os gestores, que vão definir toda a jornada do cliente, todos os momentos de contato do cliente com a organização. Ele tem que promover a melhoria do processo na perspectiva do cliente. A gente, hoje em dia, basicamente, melhora o processo na perspectiva interna. Diminui tempo, aumenta a produtividade, diminui custo, diminui desperdício, mas o cliente continua com as mesmas dores de antes. Ok? Ele tem que ouvir apaixonadamente a voz do cliente, fazendo protótipos, ouvindo reclamações, entrando em contato com clientes, vendo o que incomoda, pedindo para o cliente ideias, né? E ele tem que medir a entrega de valor aos clientes. Infelizmente, hoje em dia, na maioria dos casos, quando a gente faz indicadores, a gente só coloca indicadores de volumetria. Quanto eu fiz, quanto eu rejeitei, quanto eu aceitei, etc. Eu não estou medindo o valor. Não estou medindo se eu entreguei no prazo, não estou medindo se houve desvio, etc, etc, etc. É fundamental medir o valor. O que mais? Ele tem que entender o paradoxo entre estabilidade e perenidade. Até agora a gente acreditava que não se devia mexer em time que está ganhando. Agora a gente sabe que se a gente não mexer em time que está ganhando de tempos em tempos, a gente vai começar a perder. Então, a estabilidade não é eterna. Eu tenho que provocar a mudança. Eu tenho que pegar a barra e subir alguns centímetros. Ele tem que estar aberto a novos modelos de negócio, estar aberto a estratégias de inovação, que a gente vai falar sobre isso depois. Quem vai falar é o César. Agora, quais são as preocupações do analista de processos? Seguir os princípios, entender o valor do cliente, aquilo que foi entregue, alinhar a arquitetura de processo com a jornada. Poucas empresas têm arquitetura de processo. As que têm uma jornada de cliente mais ou menos pronta. Tá? E se tiver as duas coisas, elas têm que estar alinhadas. Os nomes do processo têm que ser os mesmos, eu tenho que identificar o que a empresa faz, o que o cliente faz, etc. Eu tenho que identificar, diagnosticar e remover problemas que afetam a experiência do cliente. Então, o diagnóstico não é só para as coisas que acontecem internamente na organização. Fundamentalmente, acontece fora. Então, aquele mapa de jornada do cliente, que tinha as carinhas verde, vermelho, etc., é fundamental. Eu tenho que diagnosticar e eu tenho, de tempos em tempos, resolver o problema, mudar a cor da carinha dele. Eu tenho que avaliar facilidade de uso, considerar facilidade de alteração como atributo de qualidade. Ou seja, analista de processos, quando alguém implementar um processo de vocês, teste mudá-los. Os processos têm que ser mudados muito rapidamente. Porque, senão,
eu vou perder a competição com os concorrentes que porventura sejam mais rápidos. E, por fim, eu tenho que entender as estratégias de inovação e transformação. E, por fim, criar e melhorar o processo atendendo os seguintes critérios. Bom serviço é diferente de boa experiência, promover o fazer certo pela primeira vez, tratar os clientes de forma diferente e considerar o que é feito pela organização e pelo cliente. Isso é fundamental que o analista de processo comece a se preocupar. Bom, aí eu deixo uma bibliografia e encerro aqui. Esse material vai ser entregue e no site da minha empresa, BPM Experts, vai ser colocada uma apresentação maior. Ela nasceu para 45 minutos e eu não consegui cumprir os 25 que me deram. Acabei estourando um pouco. Então, muito obrigado.